encontre ressonância em nossos corações, hoje e sempre. Nós estamos aqui nesta noite para refletirmos acerca de Jesus, da Boa Nova, do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos tratar, nesta noite, dos 4 primeiros capítulos. Mas antes, nós temos que ver o seguinte: o Evangelho segundo o Espiritismo nasceu da onde? Nasceu do Livro dos Espíritos. Capítulo 3, nas questões 614 a 919A. Trata-se das leis morais. Pouco mais de 300 questões estudadas e desenvolvidas resultaram em O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é de cabeceira da maioria de nós espíritas. Ele é lido, estudado pelo menos uma vez por semana, quando a gente faz o Evangelho no lar, não é? Ele é luz em nós, em nossos lares, em nossos relacionamentos, pois é o roteiro para o êxito do objetivo de nossas existências. Estamos encarnados para nos melhorarmos enquanto criaturas do Criador, do Pai amoroso. Estamos encarnados para nos melhorarmos moral e espiritualmente. Esse livro contém a explicação das passagens e lições morais do Cristo, que exigem a reforma íntima de cada um de nós, encarnados e desencarnados, que estamos orbitando aqui na Terra. A sua concordância com os ensinamentos que os espíritos ditaram a Kardec e a sua aplicação às diversas situações da vida, pois ele nos traz os textos do Evangelho, né, dos Evangelhos, que se referiam àquela época. Era um contexto da época. Então, para nós, é um tanto quanto ininteligível. Mas Kardec, ele pega uma passagem do Evangelho, de um dos Evangelhos, e ele fundamenta os ensinos, as instruções que os Espíritos nos trouxeram através de Kardec. Então, Kardec analisa os evangelhos, né, tomando como motivação breves passagens dos próprios evangelhos, fundamenta os ensinamentos dos espíritos na análise dos princípios doutrinários do Espiritismo. E nos capítulos iniciais de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec apresenta os próprios princípios doutrinários do Espiritismo. Por exemplo, no capítulo 1, as revelações, a evolução do pensamento religioso. No capítulo 2, a imortalidade da alma. No capítulo 3, a evolução e a pluralidade dos mundos habitados. No capítulo 4, a reencarnação, a pluralidade das existências. Então, no capítulo 1, intitulado Não Vim Destruir a Lei, ele pega uma passagem de Mateus, no capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhe cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei.
até o último iota, até o último ponto. Então vamos começar um pouquinho de trás para frente. Por que iota ou jota? E por que ponto? Iota ou jota é a menor letra do alfabeto grego. O ponto é tão insignificante, né, nos textos, que muitas das vezes a gente passa por cima. Agora, ele veio cumprir. O que é cumprir? O que é o cumprimento? Ele veio exemplificar. Fazer valer, não pela força, mas pelo amor. O Espiritismo é uma doutrina de reflexão e de indagações. E suscita perguntas. Muito mais perguntas do que respostas. Haja visto o primeiro livro, o Livro dos Espíritos, consta de 1019 perguntas. Por que não em 1020? Por que não 1000? Parece que Kardec estava querendo deixar aberto para que nós também fizéssemos as nossas indagações. Nós, estudando, vamos nos melhorando. Se nós lermos o mesmo livro esse mês e daqui um ano, nós vamos ter um entendimento diferente. Nós vamos ter um entendimento ampliado, porque nós vamos crescer nesse um ano. Crescer moral, crescer espiritual. Então, que lei que se refere Jesus? Se o tempo passa e a lei permanece, porque ele disse que ele não ia mudar lei ou os profetas. Que lei é essa? Essa lei que permanece é uma lei perene, é imutável. E, portanto, ela é eterna. Parece, então, que Jesus se refere às leis divinas, às leis morais. Então, nós vamos lá no Livro dos Espíritos, questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? E os Espíritos respondem, na consciência. Bom, sendo nós espíritos imortais e tendo a lei de Deus em nossas consciências, cumprimos certamente, ou cumpriremos certamente, a lei de Deus. Esse é o nosso destino, cumprir essa lei, exemplificar essa lei. Hoje nós o fazemos parcialmente. Evoluirmos, cumprindo a lei de Deus, conforme a nossa aceitação, a nossa resignação e vivência dessa lei. Visto que o homem traz na consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Por que eu preciso revelar, se ela está na consciência? E aí respondem os espíritos. O homem a esquecera e desprezá-la. Então, Deus quis que ela fosse lembrada. É um exemplo aí da misericórdia de Deus. Porque ele sabia que nós tínhamos esquecido. Ele sabia que nós a desprezaríamos e estávamos desprezando. Então veio o Mestre Jesus para nos lembrar. Nós esquecemos, ficamos sem referência.
nos afastamos da lei. Permanecemos nas nossas imperfeições. Encarnação após encarnação. Erro após erro. Nós tínhamos que ter um hiato. Alguma coisa que nos chamasse a atenção. Olha, não é assim que tem que fazer. E aí vem Jesus. No passado, agíamos por ignorância e desconhecimento. Mas, atualmente, nós temos mais desculpas e justificativas para não seguirmos a lei de Deus. Tá, ok. E como vamos segui-las? O Espiritismo não é pergunta, não é questionamento? Está aqui. Novamente, o Livro dos Espíritos, questão 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Resposta: Jesus. A lei de Deus veio sendo apresentada, revelada de acordo com a condição evolutiva, moral da humanidade. Mas é só olhar a história. Passa bem rápido e a gente percebe isso. Jesus apresentou as leis divinas sobre outra ótica, sobre outro ponto de vista, sobre outro olhar. Do Antigo Testamento ou escrituras hebraicas, nós temos os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, temos ainda Oséias, Amós, Miqueias, Ageu, Zacarias, Joel, Abdias, Naum, Abacus, Sofônias, Malaquias. Temos também Moisés, que supostamente escreveu os 5 primeiros livros, chamado Pentateuco ou Torá, né? A Gênesis, o Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eu pergunto a vocês, aonde está escrito, ou aonde estão escritas, os 10 mandamentos recebidos por Moisés? Perdemos as tábuas, as pedras? Nós vamos encontrar em Êxodo os 10 mandamentos distribuídos, dispersos, no capítulo 20, nos versículos de 2 a 5, 7 e 8, de 12 a 17. Nós temos ainda no livro Deuteronômios, no capítulo 5, versículos de 6 a 9, 11, 12, 16 a 21. Isso fica aí para a lição de casa, tá? Mas neste capítulo, primeiro, nós podemos perceber a construção na apresentação e o conhecimento e ensino moral de Jesus por Kardec. Primeiro, Moisés, com os 5 livros, os 10 mandamentos. Ele apresenta o princípio moral como um dever. Ele era duro. Aí vem Jesus, através das suas situações e parábolas, situações do dia a dia. Ele ia caminhando e ia encontrando aquelas situações e ele ia exemplificando. Então ele exemplifica, vivencia a moral como solidariedade, confiança fraternal na convivência e relacionamento entre os próximos. E aí vem o Espiritismo. Por meio das instruções dos Espíritos, oferece roteiro seguro para inserirmos de vez a moral em nós, nas nossas atitudes. Como é que a gente faz isso? Reforma íntima. Primeira coisa, autoconhecimento. O que é que eu estou fazendo, que eu estou tropeçando, que eu não estou evoluindo? Aonde está o erro? Será que eu sou vaidoso?
Será que eu sou um pouquinho orgulhoso? Será que eu sou egoísta? Vamos nos conhecer. Depois disso, a gente começa a experimentar. E, por fim, naturalmente, nas nossas atitudes, a gente vai fazendo. Simples assim. Lógico, quando conseguirmos chegar até esse momento, né? Mas a caminhada, ela é realmente de esforço, e é um esforço pessoal. No capítulo 2, meu reino não é deste mundo, né? Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório. Chamou Jesus e lhe disse: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros, os meus seguidores, haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, por agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe então Pilatos: Logo, tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu não nasci nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. E o que é testemunhar? É conhecer. Eu conheço o fato, então eu posso testemunhar. Quem mais conhece o nosso passado, quem mais conhece o nosso íntimo, é Jesus. Mas ele não menosprezou a autoridade ou a ação, a falta de conhecimento de Pilatos. Ele simplesmente o respeitou. E com quem que Pilatos se parece? Conosco. E nós também não temos conhecimento. Com humanidade. Quem é você, Jesus? Se nós não sabemos, vamos perguntar. Quem é você, Jesus? Jesus não deu importância em responder quem era ele. Ele simplesmente exemplificou a humildade. Mas ele disse que o seu reino não era deste mundo. E ele disse mais uma coisa: por agora. Por que por agora que não era o reino aqui na Terra? Porque a Terra está em evolução, assim como todos nós. Não, estamos na transição planetária. Então vejam, céu e terra não passarão sem que a lei seja cumprida. E ele diz: por agora, meu reino não é daqui. Meu reino é de outro local. Ele está querendo dizer que nós vamos evoluir. Individualmente, nós vamos evoluir para a perfeição. Coletivamente, através da evolução da humanidade e do próprio planeta, a Terra também migra, segue para a perfeição. E nós temos a eternidade para nos adiantarmos ou ficarmos patinando, né, por algum tempo mais. E o que é que veio fazer Jesus encarnado neste planeta? Dar testemunho da verdade. Testemunha é quem viu, presenciou e conhece alguma ocorrência, a situação, conhece o que aconteceu. Se o material, a matéria,
é curto quanto ao alcance, porque nós temos uma vida finita enquanto matéria, a verdade imutável, não na matéria desse planeta, mas a vida espiritual da imortalidade. Então Jesus toma um sentido muitíssimo mais amplo e abrangente. Revela nesta passagem a perspectiva da imortalidade. Apresenta a diferença entre ser vencedor na terra, vencedor nos céus, e no domínio interno, o êxito. Êxito sobre as nossas imperfeições, sobre os nossos erros. Esse é o grande sucesso, o grande êxito que nós temos que trabalhar. Para o que nós temos que trabalhar. No capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. E ele diz assim: não se turbe o vosso coração, não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Porque eu me vou para vos preparar o lugar. Eu voltarei e vos retomarei para mim, para que lá onde estiver, estejais vós também. João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Bom, hoje, a casa dos pais é a casa dos filhos até quase a velhice, né? Porque nós ainda estamos na casa dos nossos pais. Vamos pensar. Cada cômodo, cada quarto, tem uma pintura diferente, um posicionamento da janela diferente. Então nós temos o que é a casa do Pai, de Deus, é todo o universo. Então nós temos planetas diferentes, mundos diferentes, né? Encarnações diferentes, mas nós estamos sempre na casa do Pai. Nós temos diferentes moradas. E ele fala aqui, lugar a preparar. Ele vai preparar o lugar. Mas nós não estamos dentro da casa do Pai? Parece que Jesus se refere à destinação da Terra, novamente. A transição planetária. A mudança de categoria de acordo com o planejamento evolutivo deste planeta. Ou de cada planeta que é habitado. Agora, quando nós conseguimos realizar essa nossa mudança interior, a gente vai individualmente para outro planeta, outro lugar, um pouco mais adiantado para que nós continuemos nossa evolução. Porém, quando muitos não conseguem atingir aquele desenvolvimento proposto aqui nesse planeta, então, coletivamente, somos transportados para outros mundos. Exemplo, os exilados de Capela, que vieram para cá. Mais uma vez, eles também tiveram a oportunidade de se desenvolver e desenvolver o próximo. Quem eram os próximos? Nós. Outros que viemos talvez de outro lugar. E estávamos numa condição
que ainda precisaríamos dessa força, desse exemplo e tudo mais. No capítulo 4, ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então nós temos, duas passagens onde Jesus está lá em Cesareia e interroga os seus discípulos, Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem que é João Batista, mas outros que é Elias e outros que Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus, e vós, quem dizeis que sou eu? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E respondendo Jesus, lhe disse, bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas sim o meu Pai que está nos céus. Ele foi intuído, ele foi inspirado, porque ele também não tinha tantos conhecimentos assim. Então, nesse capítulo, Allan Kardec apresenta o princípio da reencarnação, diferentemente da ressurreição, a qual pode ser aplicada a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Por quê? Porque Elias viu João Batista criança. Então não dava para ser o mesmo espírito em dois corpos simultaneamente na mesma encarnação. Para fechar, eu tinha um pouquinho mais de texto para dizer, mas eu acho que o essencial já foi dito. E eu gostaria de encerrar com um texto muito oportuno. É uma mensagem da Federação Espírita do Paraná. Jesus programou a sua própria vinda a este mundo, permanecendo aqui pouco mais de 30 anos. Foi esse mesmo Espírito de luz que conhecia os detalhes do universo e suas leis, que humilde nasceu entre nós, obedecendo todas as regras da terra. Foi concebido por mãe e pai. Teve infância, adolescência e vida adulta em corpo material. Conviveu conosco, compartilhou sua sabedoria com os que estavam na terra naqueles dias, desde os mais simples aos mais sábios. Fez questão de exaltar a simplicidade e pureza de coração. Realmente, tudo o que não era ele ainda era deserto. Naquela época, pois ele veio trazer a água viva, a água verdadeira que mata a sede da alma. Sua mensagem permanece. Ele também. Pois continuas conosco, prossegue acompanhando a evolução do planeta e coordenando seus destinos. Muitos ainda somos sonhos de água em vasos vazios. O poço está aqui, ao nosso lado, sempre esteve. Se desejarmos, podemos saciar para sempre nossa sede de verdade, justiça e amor. Muita paz a todos.